Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Eu vou ler o verso 1, que diz: Os fariseus e saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Vocês conhecem o ditado, céu vermelho ao entardecer, bom tempo, amanhã céu vermelho e sombrio logo cedo. Mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes será dado será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Glória a Deus. É um texto de difícil interpretação, vamos falar assim, mas ele deixa uma mensagem clara para nós. A diferença daqueles que creem em Jesus e daqueles que não creem. O grande entender, irmãos, é bem simples. Em Marcos capítulo 16, no versículo 15, logo depois da ressurreição, ele fala que os sinais acompanharão os que creem. E isso é uma realidade. É verdade que acontece. O Senhor não tem problema em dar confirmações para nós. O problema dele é com a incredulidade e a motivação. E vamos fazer algumas aplicações pertinentes desse texto para nós. Ele começa falando: os fariseus e saduceus vieram por Jesus à prova. Irmãos, os fariseus e saduceus eram inimigos de longa data. Os fariseus e saduceus não se davam bem pelas divergências. Os fariseus eram legalistas, acreditavam na meritocracia, que se eles fizessem um conjunto de regras, Deus se via obrigado a fazer a vontade deles. E quem eram os saduceus? Os saduceus, eles eram aqueles que não criam no sobrenatural e nem na soberania de Deus, muito menos na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam em anjos, em demônios e não acreditavam em nada. Estavam ali querendo colocar o Senhor à prova. A única passagem que dá a entender de prova que nós podemos colocar é justamente quando nós restabelecemos o altar por completo em Malaquias 3,10, a palavra dos dízimos. Mas colocar o Senhor à prova nunca é uma boa coisa a se fazer. Ali o diabo, em Mateus capítulo 4, ele fala para o Senhor Jesus se jogar do alto do monte e dá ordem aos seus anjos. Ele falou: não coloque o Senhor teu Deus à prova. Ele fala isso para o diabo, porque é o diabo que quer colocar Deus à prova. Nós não precisamos, o que nós precisamos é crer. E crer fala de dar passos de fé, mesmo, não conhecendo o terreno que estamos pisando, assim como Pedro pisou sobre as águas que estavam bastante agitadas. E perceba que eles queriam um sinal do céu. E o Senhor responde: o Senhor sempre, na sua misericórdia, na sua bondade, ele responde até as pessoas que não creem nele. Responde. Mas eu gosto e sempre cito e vou continuar citando esse versículo. Jó capítulo 33, versículo 14. É bem verdade que Deus fala o tempo todo, mas nós, os homens, não o percebemos. E ele dá ali uma perspectiva de sinais de chuva, de sol, de tempo bom, de tempo forte. Ele fala: céu vermelho ao entardecer, bom tempo, amanhã céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo, ou seja, tempo chuvoso. Vocês sabem dedicar as condições do tempo, mas não sabem interpretar os sinais do tempo. Bom, os sinais dos tempos, ele usa essa terminologia, os sinais dos tempos. O que o Senhor estava falando sobre os sinais dos tempos? Os sinais dos tempos era justamente toda a palavra que se cumpria, todas as profecias. Então eu estou pregando aqui para pessoas que receberam uma profecia e estão duvidosas, receberam uma promessa do Senhor e estão duvidosas de como agir. E o Senhor já deu instrução, o Senhor já falou. Não conseguem identificar. Perceba que o Senhor traz para um âmbito de tempo. Eles pedem sinais dos céus, o Senhor traz para o âmbito do tempo, ou seja, do clima, daquilo que mostra.
E ele fala de um sinal no céu. O que é isso, mais ou menos? Irmãos, é praticamente sabe aquele casal que sempre foi amigo e todo mundo vê que eles dão certo um com o outro e que eles deveriam se casar e eles são os únicos que não conseguem enxergar? O Joel capítulo 3, versículo 14 fala: multidão esperam no vale da decisão o dia do Senhor chegar. O profeta Joel profetiza dessa forma, até que acontece alguma coisa inesperada. O sinal dos tempos é o cumprimento os sinais dos tempos é o cumprimento da promessa. Ele fala assim, pedem um sinal, por quê? Porque são uma geração perversa e adúltera. O discípulo, irmão, ele não pede sinal para Deus, ele está com o mestre porque ele quer aprender. E aí ele verá sinais, porque ele crê, ele aprende com o mestre, a fé dele aumenta, ele ouve a palavra de Deus e a fé vai aumentando e ele vê sinais. Eu lembro de um dia, irmãos, eu estava passando por muita dificuldade e quem sabe que Deus ama ele, acredita mesmo no que eu vou falar. Olha, eu estava passando por muita dificuldade financeira e uma luta muito grande, o carro, sabe, dando problema, aquela situação assim contrária na minha vida e o Senhor com promessas totalmente ao contrário para a minha vida. E entrou duas irmãzinhas no carro que inclusive eram cristãs, uma mãe e uma senhora já mais velha e a filha dela, levando ela em casa com todo cuidado e amor. E quando eu cheguei em certo bairro assim, o ar-condicionado parou de funcionar, meus irmãos, de uma hora para outra, e na mesma hora que o ar-condicionado parou de funcionar, começou a chover. O detalhe é que eu precisava trabalhar, e não dava para trabalhar, eu trabalho de motorista de aplicativo, trabalho com os aplicativos de mobilidade urbana, e não dava para trabalhar, não dava para ganhar dinheiro, e o aperto, a gente começa a pensar nas crianças, sabe, a questão da família, das contas a pagar, e havia uma parada a qual essa filha foi levar a mãe dentro de casa e eu fiquei esperando. Eu parei, pus a mão assim no coisa, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor controla o tempo, e eu sei que as pessoas que estão aqui, inclusive eu, queria que chovesse porque está muito calor, mas eu sei também que o Senhor pode deixar para chover em outro momento. Irmão, quando eu acabei de orar, aí eu falei para ele, eu te peço que o Senhor faça isso para mim. Quando eu acabei de orar, começou a soprar o vento. Adivinha, chuva embora e o Alisson trabalhando. Irmão, eu sei que foi amor de Deus, ele faz essas coisas por amor aos seus filhos. Faz sim. Quem não crê não vai acreditar, meu irmão, não vai acreditar. Mas quem anda com o mestre já viu, eu já cansei de ver isso. E sabe qual que foi o detalhe? Começou a chover a hora que eu pus o meu carro para dentro da garagem. Aleluia. Creia quem quiser, meu irmão. Não é obrigado a crer. Eu creio que o meu pai cuida de mim. Eu creio. E creio mesmo que ele me ama muito. Então, e o que é justamente uma geração perversa e adúltera? Ele dá esses sinais. Perversa, meu irmão, perverter é perder a identidade. A palavra perversão significa justamente perder a identidade do Pai. Nós somos imagem e semelhança de Deus. É o que o livro de Gênesis fala para nós, que nós somos imagem e semelhança. Imagem, irmãos, é porque nós vamos refletir a glória de Deus. E por isso, em Lucas 10:18, ele fala que nós teremos condições de pisar, 10:38, nós teremos condições de pisar em serpentes e escorpiões, mas perceba que nós teremos que partir para a luta, sabe? Não sofreremos dano, o mal tentará nos parar, assim como aqueles fariseus e aqueles saduceus se uniram para parar Jesus no meio de uma caminhada. Perceba que anterior, olha, fala assim, logo depois, anterior ele tinha feito a multiplicação dos pães, uma das multiplicações das várias que ele tinha feito. Então quem não quiser crer não vai crer mesmo. É necessário que nós creiamos, é necessário que você creia, meu irmão. É necessário que você creia, meu irmão. Você tem uma semente plantada, tem uma promessa. Tem uma semente plantada dentro do seu coração. Se você não crê nessa semente, eu vou te falar, ninguém mesmo, ninguém nem da sua família, não espere, não vão crer. Não vão crer, é você que tem que crer. E se a sua mente não estiver blindada e forte, vão te parar, colocando você à prova, exigindo que você mostre sinais disso. Então diga que é verdade. Sabe qual que é o milagre, meu irmão? O milagre é um homem bom, de humilde coração. Isso é um milagre bom, sabe? Alguém que era difícil. E
E agora já não é mais isso, é o verdadeiro milagre. Então você quer olhar um milagre? Olha para dentro do teu coração. No começo da tua caminhada não foi o que o Senhor falou? Eu vou te fazer forte. Primeiro, antes de fazer feliz. Foi isso que Ele te falou. Quantas vezes você pensou em parar? Quantas vezes a vontade de desistir foi aumentando? Quantas vezes a vontade de continuar foi diminuindo? Quantas vezes aquela voz te sussurrada no ouvido? Aquele pensamento latente que você não conseguia deixar. Você sabe. Quem você acha que te conduziu até aqui? Quem? Então, qual é a decisão que você precisa tomar? Tome. Olha, adúltera. Adúltera que... O que é o adultério? O adultério é você colocar... Por exemplo, quando nós adulteramos um combustível, nós colocamos uma substância diferente daquilo que deveria ser. Um adultério no casamento é um esposo que trai, que coloca uma pessoa, é um triângulo amoroso, uma pessoa que não deveria estar, algo estranho. O adultério aqui é da palavra, eles vão querer adulterar a palavra, mas é Deus que sabe exatamente o que Ele falou para você, Ele já tem falado no teu coração. Você não pode deixar as pessoas adulterarem aquilo que você carrega, não pode. Se ninguém mais crê, eu vou crer. A minha bússola é a fé. Eu sei quem é que me prometeu. Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei. Irmãos, eu quero contar outra coisa para vocês. Hoje eu estou cheio dos testemunhos, né? Para terminar. Durante esses dias também de problema financeiro, entrou um irmão, né? E aí de outra religião, pai daqueles dos turbantes brancos, né? E começou a querer discutir para mim sobre coisas de tempo, que em 1918, só que a hora que ele falou para mim que Jesus Cristo era um remendo, irmão, aí eu fiquei nervoso. Eu é igual a mulher de Jó ali no capítulo 2, né? Que Jó falou para ela, falou assim, fala como uma louca, porque ele pediu para amaldiçoar Deus, fala de todo mundo, mas do meu Jesus não, irmão. E naquela época eu tava meio pedrão, arrancando a espada, cortando a orelha de todo mundo. Eu falei, que remendo, irmão, você tá ficando maluco? Jesus Cristo é a solução de todos os problemas. Comecei a pregar para ele. E ele foi ficando nervoso porque, irmão, não existe casa vazia. Eu já falei sobre isso. Então, sabe, nós vamos lidar com pessoas que não creem na semente que nós carregamos e não creem no Deus que nós servimos. Não creem nas manifestações. E resultado, ele brigou, ele pegou, me denunciou lá sem eu ter feito nada. Perseguição, injustiça. Os aplicativos me bloquearam, fiquei 18 dias sem trabalhar. E eu lembro que naquele dia eu acordei tão injuriado cedo e eu vi aquele... Foi assim que nasceu o canal aqui que eu tô conversando com vocês. Eu vi aquele começo do filme do Forrest Gump, sabe? Ele tá a menininha lá. Aí o Forrest Gump tá com aquelas... É tipo umas... Cadê a caneta? É tipo umas varas dessa aqui, assim, empregada na perna de ferro. E os meninos começam a tacar pedra ali nos gordinhos mais fortes, né? E a menina... Corre, Gump, e Deus, e aí o narrador falando que Deus usa as circunstâncias, às vezes e a lágrima começou a escorrer pelo meu rosto, porque Deus entrou no profundo do meu coração em uma revelação que eu nem sabia que eu estava sendo levado ali naquele dia de dor para experimentar, para ter aquela experimentação com Deus, que Ele levava nós nas circunstâncias mais extremas. Assim como fala em Êxodo 14, versículo 4, endurecerei o coração de Faraó, para qual motivo? Para que o persigam. Por quê? Para que vocês avancem diante do mar, para que o meu nome seja glorificado. E o que é o mar, meu irmão? É o obstáculo, minha irmã. É o obstáculo que está à nossa frente. Então, eu vi aquela cena e ele começa a correr, e quando ele começa a correr, aqueles grampos que estão na perna começam a voar, e ele se torna o corredor, corre o mundo inteiro. Tinha um propósito na dor, era fazer ele voar. E é justamente isso que Deus está falando para nós hoje, sabe? Que a perseguição às vezes vai vir, um coração duro de uma pessoa que não concorda com o que você quer. Pode ser até uma pessoa dentro da sua casa, uma pessoa que você ama muito. Isso não quer dizer que ela é ruim, só quer dizer às vezes que Deus endureceu o coração dela para que você comece a voar. Você tem um chamado, você tem algo lindo na sua vida, eu sei que você tem. E o Senhor continua falando, mas o único sinal que lhe será dado é o sinal do profeta Jonas. Qual que é o sinal do profeta Jonas? Jonas, presente de Deus. Fala dos 3 dias da morte de Jesus, o antigo homem e o novo homem.
sabe, aquele que passa, que carrega a sua cruz. Marcos capítulo 10, versículo 38, quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Vamos experimentar a redenção? Vamos experimentar a ressurreição? Sim, mas não tem como ter o ônus sem o bônus. É necessário carregar a cruz e passar por um jardim do Getsemane. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui, que é necessário largar alguma coisa, é necessário largar um pensamento, uma velha atitude, é necessário assumir a cruz, o sofrimento, aquilo que envergonha temporariamente para poder, sabe, viver o propósito. É necessário. O sinal do profeta Jonas, os 3 dias sempre fala de morte e ressurreição. É os mesmos 3 dias que passou o anjo da morte. O povo os egípcios, aqueles que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, os filhos não morreram, mas aqueles que não tinham pereceram. É esses que não creem. Nós vivemos sinais dos tempos, nós vivemos momentos proféticos, meus irmãos. Jerusalém sendo bombardeada. Eu vi esses dias aqui em Uberlândia acontecer um eclipse. Eu não sei se aí onde você me ouve aconteceu. Eu vi, sabe, chuva e sol latente ao mesmo tempo, forte tempestade, aonde tinha enxurrada. Eu estava trabalhando, eu vi o poder de Deus. Eu vi e vejo o tempo inteiro. Mas a palavra termina falando: então Jesus os deixou e se retirou. Sabe por quê? Onde tem perversidade e adultério, seja de qual espécie for, onde estiver uma identidade que não é completa, ou que não há identidade, aonde houver, sabe, mudança, é necessário deixar pessoas e lugares assim. Eu sei que Deus está falando, que está pedindo e está exigindo nessa palavra um passo de fé. E eu sei que às vezes não é fácil, mas o Senhor sempre está conosco nesses momentos de dificuldade. Eu quero terminar com Isaías capítulos 26, versículo 3. O Senhor conservará em perfeita paz, os propósitos estão firmes nele. Então fica firme, meu irmão, fica firme. Tome a decisão, faça o que o Senhor tem falado para você fazer, para você viver o propósito. Já está forte, já reconhece a voz do Senhor, já crê nele, está com ele porque sabe que ele ensina, está com ele porque sabe que ele tem o melhor, está com ele porque sabe que a promessa vai se cumprir. Então não fique esperando aí igual, sabe ali os dois casal não, que se conheciam. Às vezes o cara cansa de esperar e parte para balada, e os dois se encontram, né, num lugar aonde ele vê um deus, onde ela vê um deus grego, ou ele vê ela uma deusa grega, para eles perceberem que são tremendamente apaixonados um pelos outros. O sinal estava lá o tempo inteiro. Um homem bom, de humilde coração. Eu quero deixar essas palavras, eu sei que eu me estendi um pouco, não era a intenção não, mas que o Senhor abençoe. Que o Senhor abençoe muito vocês. Deus abençoe. Até a paz do Mestre. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.